quero começar essa ministração. Por favor, para quem está com Bíblia aí, quem está anotando, já começa a fazer as suas anotações, já começa a praticar aí a familiaridade com a Bíblia. Gostaria que você abrisse na carta aos Filipenses, no capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos neste início, versículos 13 e 14. Para quem não achou aí na Bíblia, está projetado aqui no telão também. Que vai dizer assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo estabelecido por Deus. Jesus, o chamado de Jesus a nós é o chamado da salvação. Todos que estão aqui nesta noite, você tem um chamado, e esse chamado é para que você seja salvo. É Jesus que te propôs isso. Quando Ele morreu na cruz do Calvário e ao terceiro dia ressuscitou, esta foi a coisa mais preciosa e mais valiosa que Ele nos deixou, a salvação em Cristo Jesus. E não só isso, mas Ele também nos promete uma recompensa. Jesus, Ele não só nos dá a salvação, mas Ele fala, tem algo mais. E aí Ele nos dá um alvo, Ele nos dá um objetivo, Ele traça para a gente uma rota a ser seguida para que nós alcancemos algo maravilhoso. É disso que Paulo está falando, que ele focou em um alvo que Jesus declarou para ele, que ele entendeu que a salvação foi proposta a ele, e ele falou, ei, as coisas que ficaram para trás, nem para lá eu olho mais, eu vou seguir adiante, porque Jesus me chamou. E não só me chamou para uma salvação, mas Ele disse que há uma recompensa, e é uma recompensa eterna. E o objetivo de Jesus essa noite é pegar nós, todos nós que estamos aqui, e nos tirar do lugar que nós hoje estamos. E quando eu falo um lugar, eu não estou falando lugar físico, eu estou falando o lugar do relacionamento que nós temos com Ele. E Ele quer nos tirar deste lugar e nos levar a um novo nível de relacionamento, a um novo nível de comunhão, a um novo nível de entrega, e tudo isso para que nós alcancemos a recompensa que Ele nos propôs. E é sobre isso que eu quero discorrer essa noite. E para falar um pouco mais sobre isso, eu gostaria que colocasse o tema para nós, daquilo que nós vamos falar. E o tema é esse aí. O que está escrito aqui atrás? Além da onde? Então nós imaginamos, eu gostaria que você refletisse agora, fizesse um pequeno exercício de reflexões. Nós estamos aonde hoje? Eu falei que Deus quer nos tirar de um lugar, e esse lugar não é físico, mas é relacionamento. E eu falo que nós precisamos ir além da margem. Então o que quer dizer isso? Quer dizer que nós hoje estamos em um relacionamento à margem com Jesus. Todos nós, em algum nível, nós estamos à margem com Jesus. E é deste lugar que Deus quer nos tirar, jovem, e nos levar para o mais profundo nele. Eu gostaria de ler com vocês também no livro de Ezequiel, no capítulo 47, versículos do 1 ao 6. E aí Ezequiel, sacerdote, profeta Ezequiel, discorrendo acerca de uma visão que Deus deu a ele. Ele começa falando: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi a água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e me fez dar uma volta pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul.
À medida que o homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados. Em outra versão vai dizer 500 metros. E levou-me pela água, que batia onde? Batia onde? Tornozelo, memorize isso, tornozelo. Ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava aonde? Ao joelho. Memorize isso, joelhos. Mediu mais 1000 e levou-me pela água que batia onde? Na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que não se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. 6. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Levou-me então de volta ao lugar do início do relacionamento. Após lermos isso, Deus nos traz de volta ao lugar de onde nós estamos. E o Espírito Santo já está falando com você onde você está no nível de relacionamento com Deus. E ao lermos aí a carta aos Filipenses e agora ler o livro de Ezequiel, as Escrituras nos traz algo muito interessante, que em ambos os versículos nos remete a margens. Alguém que já saiu dela, Filipenses, e alguém que está passando por ela e voltou a ela. E o que Deus tem para nós nessa noite, Ele quer subir os nossos níveis, Ele quer fazer com que nós vivamos em novos níveis com Ele. E para falar dos níveis que nós precisamos viver, eu primeiro preciso falar da margem. O que é a margem? Quem está na margem? Imagine Jesus. Tem uma passagem da Bíblia que fala que Jesus estava à praia e ele estava fazendo um discurso à multidão. E chega um dado momento, ele fala para Pedro: Pedro, eu quero entrar nesse barco, afaste-se um pouco da praia. Jesus se retira da margem. É interessante que Jesus se retira da margem com seus discípulos do barco, mas a multidão fica à margem, fica à praia, e ela não vai junto para dentro do barco com Jesus, só poucas pessoas. Eu quero dizer com isso o que a margem tem. A margem é um lugar para todos. Todos conseguem chegar à margem. Não haverá, quando Jesus voltar, não vai ter ninguém falando que nunca teve a oportunidade de ouvir a voz de Deus, porque um dia ela esteve à margem e ela ouviu alguém falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus dá vida nova a quem quer ter um relacionamento real com Ele. Porém, não são todos que saem da margem. Não são todos que decidem viver uma experiência com Jesus. Porque estar à margem é estar em terra firme. A margem se arremete à terra firme, a falsa sensação de segurança. Se aqui estivesse um rio corrente, para muitos de nós que não sabemos nadar, o lugar mais seguro seria aqui em cima, na terra firme. Mas o que Jesus nos convida hoje não é ficar em terra firme, é viver aonde Ele quer que nós estejamos. É ter intimidade com Ele ao ponto de ouvir e ser sensível à voz dEle todos os dias. A margem é o lugar de quem já ouviu falar de Jesus. A margem é o lugar, como João bem disse aqui, de quem vem à igreja. O fato de você vir à igreja não quer dizer que você tem um relacionamento com Jesus, não, filho. O fato de você falar: papai, mamãe, estou indo para a igreja. Vir para a igreja é estar à margem. Relacionamento com Jesus é algo muito mais profundo, e é para isso que Ele está te chamando nesta noite. É para isso que Jesus está te chamando nesta noite. Ele quer ter relacionamentos profundos com a juventude da Lírio Parelheiros. Sabe para quê? Para que um dia você acorde de manhã e fale: ei, Jesus me chamou para a salvação. E aí vai começar a gritar algo dentro do teu peito assim: e tem uma coisa que eu preciso fazer por Jesus. Jesus está me chamando para ir para a Índia, como nós vimos ontem, porque lá tem muitos jovens da minha idade que você fala assim: eles precisam ouvir Jesus, eles precisam sair da margem também. E isso queima no teu coração e você vive isso para Jesus. Mas você precisa decidir hoje qual que vai ser o nível que você vai tomar daqui para frente.
A margem é o lugar de quem ouve a palavra. A margem é o lugar de quem participa de eventos. A margem é o lugar, infelizmente, de pessoas que não vivem transformação. A margem é o lugar de pessoas que vivem apenas buscando Jesus pelo aquilo que Ele dá, mas não pelo aquilo que Ele é. A multidão não consegue ir para dentro do barco com Jesus, sabe por quê? Porque ela só queria aquilo que Jesus tinha para dar. Ela não queria ter aquilo que Jesus é, a essência, o companheirismo, a presença, o andar junto. Mas nessa noite Deus te convida a sair da margem, porque na margem estão todos que ainda não têm um relacionamento com Deus. A margem é um lugar de muitas distrações. A margem é lugar de muitas distrações. E você não pode cair nessa armadilha de Satanás. Você não pode se perder nas distrações deste mundo. Mas eu disse que nessa noite eu ia falar de níveis que Jesus quer que nós vivamos. Sim ou não? Vocês estão comigo? Então nós vamos falar do primeiro nível. Lembra quando eu falei tornozelos? Tornozelos é o primeiro nível. Aliás, se nós formos refletirmos bem, o primeiro nível é na margem. A margem é o primeiro nível, onde todo mundo chega. O segundo nível é os tornozelos. Mas é um nível superficial. É o nível daqueles que já aceitaram a Jesus. Você aceitou a Jesus, você já colocou o seu pé na água. Você já ressentiu aquele refrigério, sabe? Eu quero que você traga à sua memória o dia da tua conversão. E talvez você fale assim, cara, eu ainda não aceitei a Jesus. Você precisa provar disso, cara. Você precisa provar em conhecer Jesus. E aí você aceitou Jesus. Mas é interessante que a gente aceita Jesus e ainda não sai da margem. Porque você só está com o tornozelo na água. O seu nível de relacionamento ainda está superficial, está raso. E este lugar é arriscado, é um lugar vulnerável. Estar com as águas no tornozelo. E quando eu falo essas águas, é estar no rio de Deus. É estar onde a gente precisa desejar estar. O rio de Deus é o lugar onde Ele habita, onde Ele está. E Ele quer nos convidar a fazer parte todos os dias de estarmos lá com Ele. Mas só com o tornozelo, você está perto da margem, você está vulnerável. Vulnerável ao quê? Ao pecado. Você está vulnerável às distrações. Para quem está com a água nos tornozelos, no relacionamento com Jesus, você que aceitou a Jesus, ou que ainda não aceitou, mas essa noite é a noite de salvação para a sua vida. Você está com a água aqui e você fala, uau, está gostoso ouvir isso, eu quero mudança para a minha vida assim. Mas você está em um ambiente de vulnerabilidade, porque você ainda consegue olhar para trás e ver todo mundo à margem. Você consegue olhar para trás e ver os pecados e praticar pecados sem largar e sem arrependimento. Neste lugar, neste nível, você ainda consegue se distrair com as amizades e esquecer de Jesus. Neste nível, você consegue colocar a sua família em primeiro plano e não Jesus. Neste nível você consegue colocar o trabalho em primeiro plano e não Jesus. Você consegue colocar os seus estudos em primeiro plano, mas não Jesus. Então é um nível onde você está suscetível a perder a doce presença de Jesus. Mas você provou da água. Você provou da água, mas você está em um ambiente de se tornar presa fácil. E Jesus quer te tirar daí, porque Ele não quer que você seja uma presa fácil para o inimigo. Jesus quer te tirar deste lugar de relacionamento raso, sem propósito, sem objetivo. Jesus quer te tirar deste lugar onde você se contenta com um pouco, onde estar em um sábado à noite na casa de Deus já é uau para você, e Deus fala nesta noite com você, tem mais. Tem mais, e a pergunta para Ele é, você quer? Quantos gostaria de sair do nível do tornozelo nesta noite? Quantos gostaria de provar um nível mais profundo, mais excelente? Porque há este lugar
E este lugar começa a ficar gostosinho quando a gente consegue chegar aos joelhos. E quando o Espírito Santo ministrava essa mensagem ao meu coração, ele falava nos joelhos, há muitos jovens no joelho. Este nível é um nível muito frequentado pelos jovens que estão dentro da casa do Senhor. Porque é um nível de alguém que já viveu o refrigério de molhar os pés e o tornozelo e achou gostoso. Houve algumas mudanças de vida e você fala, uau, isso é muito bom, e eu quero ir um pouquinho mais. E aí você vai um pouquinho mais até o joelho. E Jesus falou, tem muito jovem assim, que já teve experiências reais comigo. Quantos jovens aqui já teve experiências com Jesus? Quantos aqui já teve algum nível de experiência com Jesus, de falar assim, ei, eu tive um nível de experiência com Jesus? Talvez o nível da sua experiência foi no dia da sua conversão, que você sentiu algo que você nunca tinha sentido na sua vida. Mas isso foi por um determinado momento. Estar no nível do joelho ainda não é o lugar uau. Não é o lugar que você precisa desejar estar. Você precisa ir além. Porque estar com a vida neste nível de relacionamento com Jesus é o nível das experiências reais com Jesus que você já teve, mas foi há um tempo. É interessante que eu falo que já foi há um tempo, porque você ainda consegue, com águas nos joelhos, imagine você mais ou menos por aqui, você ainda consegue olhar para a margem. A margem ainda te encanta. A água talvez comece a ficar gelada e você fala, ui, lá fora está quentinho. E aí você esquece das experiências que você teve com Jesus e você se deixa levar. Você se deixa levar porque tem medo de se aprofundar. Tem medo da dependência de Jesus. Você tem medo do compromisso que você assumiu com Jesus. Mas pessoas que estão com águas nos joelhos ainda têm compromisso com Jesus. E é interessante que neste nível a gente consegue caminhar, a gente consegue orar, a gente consegue ouvir a palavra e faz sentido para nós. Mas você não consegue correr para um relacionamento intenso e real com Jesus. Aqui, você até entende que existe a salvação. Você até entende que você depende de Jesus para ser salvo, que você depende de Jesus para viver uma eternidade com Ele. Ou seja, você conhece, você tem um conhecimento que você depende de Jesus, mas você não consegue ir além disso. E Jesus te chama nessa noite a viver algo mais. É neste nível que eu falei que tem muitos jovens, sabe por quê? Porque é o nível onde não existe uma vida cristã profunda e transformada. É fácil ser crente aqui dentro. Eu quero ver vocês ser discípulo lá fora. Eu quero ver você se mostrar discípulo, não estando cercado por todos aqueles que acreditam na sua mesma fé, para aqueles que validam a sua decisão de andar com Jesus. Mas você está com águas nos joelhos e muitos se acostumam a estar a este nível. Acostumou-se a dar várias olhadinhas para trás, para a margem, onde há pecado, onde há distrações e há muita falta de arrependimento. Mas neste nível você ainda lê a Bíblia, pelo menos uma vez por semana. Mas neste nível você ainda não desfruta de uma plena confiança e dependência em Jesus. Mas existe um outro nível. E é o nível que a gente começa a sentir a água bater na nossa cintura. E o que é isso? É o nível do compromisso. É o nível do compromisso. E é um nível muito bonito. Já viveu o refrigério de molhar os tornozelos, o joelho.
já viveu experiências reais com Deus em alguns momentos, mas tem medo de se aprofundar na dependência e no relacionamento com Jesus. O compromisso deste nível é até certo nível. É só um compromisso. É igual namoro. Quando você começa a namorar, você assumiu um compromisso. E você está namorando e você vai ao shopping, você marca de ir ao teatro ou de ir ao cinema, e você tem um compromisso e você vai. Você marca de jantar, de almoçar junto, e você vai, porque você tem um compromisso. Você marca de conhecer a família, e aí é onde os meninos começam a tremer as pernas, né? Vou conhecer o pai da menina. Mas você tem um compromisso e você quer ir lá. Mas compromisso é diferente de comprometimento, e a gente vai chegar lá. Chega aqui após esse nível de estar com águas na cintura, muitos, mas muitos mesmos, dentro da casa do Senhor, e não é só jovens, chegam a este nível de estar num relacionamento com Deus aqui, mais evoluído, depois de ter decepções com pessoas. As pessoas decepcionaram demais, você se entristeceu, se magoou demais. Me falaram muito mal de mim. Aí você chega a este nível, porque você conheceu Jesus, viveu a experiência, e você falou, tem algo mais. Mas chega neste nível aqui, as suas experiências carnais te impedem de ter uma plena confiança em Jesus. Sabe por quê? Porque até aqui, o que você tem de experiência em relacionamento é de compromisso, de alguém que assume compromisso com você, mas na hora que é para evoluir, desiste, anda para trás, e você acha que vai ser assim com Jesus também. E nessa noite Jesus fala, ele não é homem. Jesus não é homem, o Espírito Santo não é homem. O Espírito Santo não é uma mulher, não, o Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus, e Ele quer ter um relacionamento com você, e você precisa sair aqui nessa noite entendido disso, que Jesus tem algo maravilhoso para nós vivermos, e as experiências ruins que você teve na vida não denotam e não demarcam o futuro do seu relacionamento com Jesus. Deus tem algo mais para você, Deus tem algo mais para você. Mas ainda existe o medo. E sabe aonde está a âncora do medo neste nível? É a sensação de estar com o pé no fundo deste rio. Eu ainda sei aonde eu estou pisando. Eu ainda consigo me locomover com as minhas próprias pernas. Eu sei que Jesus está comigo, eu sei que o Espírito Santo está aqui, mas eu ainda tenho uma certeza que eu não vou afundar, porque eu estou em pé. Eu estou sobre os meus pés, e Deus quer te tirar de sobre os seus pés para levar para uma dependência dEle, para viver nos braços dEle, sobre as asas dEle, e isso é maravilhoso, e você precisa provar disso. Esse pé no chão, sabe o que é esse pé no chão que você tem hoje, que você não consegue dar um passo a mais com Jesus? É a sua razão. Você é tão certo das coisas que vão acontecer. A pessoa me decepcionou, e parece que você gravou lá no profundo da sua mente que vai existir mais decepções. E aí você não consegue dar esse passo que parece sair da razão, sair do natural. Você não consegue se desprender, mas Jesus tem para nós algo maravilhoso, e você precisa provar disso, precisa ir além deste nível. O nível da desconfiança. Você desconfia. É interessante que nesse nível, você desconfia. Se você der um passo a mais, que não vai dar pé, você não confia que Jesus vai te segurar. Você desconfia disso. Você desacredita que Jesus tem um futuro para você desse nível em diante. Não, aqui vai sair do meu controle. Deus quer que você perca o teu controle nessa noite, jovem. Perca o seu controle para o Senhor. Perca o teu controle para Jesus. Aleluia. Aleluia. E neste nível é muito triste. Ao mesmo tempo que é um nível interessante, mas tem uma tristeza neste nível.
Porque é exatamente neste nível de estarmos em um relacionamento com Jesus de compromisso, onde nós deveríamos dar o passo adiante, muitos voltam, porque a razão te faz olhar para trás e ver a margem, e achar que o fato de você não ter pé no próximo passo é mais vantajoso voltar a ter a segurança de uma terra firme. E é muito triste, sabe por quê? Porque existe algo melhor, e muitos também se contentam em continuar neste nível. O nível onde não avança, o nível onde não tem mais experiências com Jesus. Já faz tempo que não fala em línguas estranhas, já faz tempo que não tem um sonho espiritual, já faz tempo que não ouve a voz de Deus, já faz tempo que não se alegra ao ler um versículo de falar: Jesus tem salvação para você, ou Deus amou o mundo inteiro, que deu seu Filho unigênito para morrer por nós, e para nos salvar, e nos dar um objetivo, e nos dar um alvo a seguir, e falar: há uma eternidade comigo, excelente, é para lá que eu quero você. Mas a gente não consegue se alegrar, porque nós estamos no nível da nossa razão, e Deus tem algo mais para nós, e este é o nível que todos nós deveríamos chegar. Se há uma expectativa eterna em nós, nós deveríamos chegar a este nível, o nível de deixar-se encobrir, deixar-se encobrir pelas águas de Deus, deixar-se ser tomado por Jesus. É o nível onde a gente decide se entregar para Jesus de verdade. É onde nós permitimos a cooperação do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. É o nível da confiança, é o nível da dependência, e é o nível do comprometimento. E aí talvez gerou uma interrogação na sua cabeça agora: mas qual a mudança de compromisso para comprometimento? Há muita diferença. Há muita diferença em compromisso e comprometimento. Sabe por quê? O comprometimento nos traz responsabilidade. Jesus quer, jovem, da sua parte. Talvez você fale assim: sou tão novo, tenho só 12 anos. Grandes coisas. Deus quer que você tenha responsabilidade com Ele. Mas eu já estou velho. Deus quer que você tenha responsabilidade no relacionamento com Ele. Sabe o que é responsabilidade em um relacionamento? E aí você vai entender o porquê a gente é muito contra jovens de 18 menos começar a namorar. Não sabe nem o que é responsabilidade. Responsabilidades, empenho. A pessoa comprometida, ela tem empenho para que as coisas aconteçam. Jesus prometeu salvação para o mundo inteiro. Essa pessoa, ela tem a responsabilidade de falar assim: essa missão é minha também. E ela tem, sabe o que? O empenho de falar: eu preciso fazer a minha parte. E é para este nível que Jesus está nos chamando, é para este nível que Deus está nos chamando para viver. A margem que ficou para trás deste nível, este nível é maravilhoso. Acho que uns 20 dias atrás, um jovem me perguntou assim: como eu faço para chegar à sua idade com essa mesma alegria de servir Jesus que você tem? E eu falei exatamente isso para ele: se comprometa com Jesus, assume responsabilidades no reino de Deus. Não seja só um envolvido, mas faça a obra de Deus acontecer através da sua vida, e não parar na sua vida. Porque é quando a gente toma esse nível de responsabilidade nos nossos relacionamentos e no relacionamento com Deus, é o momento onde a gente olha. Aliás, a gente nem olha mais para a margem. A margem já não encanta mais a gente. Mas não dá pé mais. Cara, mas é o nível de confiança. Eu sei que Jesus está ali e Ele não vai me deixar afundar. Ele não vai me deixar afundar no medo. Ele não vai me deixar afundar nas decepções. Aliás, para quem vive este nível, é bem difícil você ouvir a palavra decepção da boca dele. Jesus nos amadurece de uma forma tão extraordinária, o Espírito Santo nos amadurece de uma forma tão extraordinária, que as pessoas já não decepcionam mais. E não é porque nós não esperamos nada dela,
Não, não é isso. É porque nós confiamos plenamente que Jesus tem algo melhor. E aqui é um nível. Esse nível é tão maravilhoso. Porque você não olha mais para a margem de trás, mas você já consegue ver o alvo à sua frente. Você já consegue imaginar a salvação. Não essa que eu estou falando para você, mas de ver a salvação acontecendo, sabe? De Jesus voltar para você e você falar: uau! Se Jesus voltar hoje, Ele não só vai pegar nas minhas mãos, nós vamos andar junto. Se Jesus voltar hoje, eu vou estar na glória com Ele. Você já não pensa mais nos problemas. Por isso que eu falei que a gente não se decepciona mais, porque os problemas a gente já não pensa. Porque vem um problema para nos distrair, e você começa a imaginar: mas na eternidade eu não vou ter mais isso. Na eternidade eu já não vou ter mais isso. Então o nosso alvo continua, e a gente não tem mais o que olhar para trás. E Jesus tem isso para nós nessa noite. Ele quer que você chegue a esse nível de relacionamento, de confiança e entrega total a Ele. É o nível que a gente se torna tão dependente de Deus que nada mais importa. A gente só quer mais dele. A gente só quer que Ele nos puxe mais um pouquinho, sabe? Eu fico imaginando Pedro naquela cena onde ele anda sobre as águas e ele afunda. Mas é interessante que quem falou para ele ir foi Jesus. A palavra que foi liberada a respeito dele fazer aquele ato de fé foi Jesus quem falou. E nessa noite Jesus também libera uma palavra ao seu respeito. Ele fala: vem. Quer saber o que é ter intimidade comigo? Vem. Quer saber o que é ter poder de Deus? Leia mais a Bíblia. Quer saber o que é ter poder de Deus na sua vida? Tem tempo de oração de qualidade com Deus. E quando eu falo tempo de qualidade, a gente se perde no Cronos. A gente acha que um tempo de qualidade é passar meia hora de joelhos, é passar 1 hora de joelhos. Isso é bom. Mas o tempo de qualidade é a sua sinceridade. Falar: Senhor Jesus, estou aqui nesta manhã, acordei, estou até cansado das coisas daqui, mas não cansado de Ti. Revigora as minhas forças, me faça ir e voltar para os meus compromissos de forma a ser guardado pelo Senhor. E você não só fala isso, mas você começa a sentir Deus falando, sentado com você, e fala assim: eu tenho isso para você essa manhã, pode ir que eu estou com você. E você consegue perceber a voz de Deus dentro de você falando: ei, pode ir que eu estou com você. E a gente quer mais disso, sabe? A gente quer mais de Deus. Eu quero mais do Senhor, eu quero viver mais experiências assim. Mas aí você fala: isso é para poucos. Não, é para todos nós. Este é o nível que a gente quer tanto de Deus, que a gente vai dormir e a gente fala: Senhor, que os sonhos dessa noite seja com a Tua glória, que seja com a Tua eternidade. E aí nós estamos dormindo, bem roncando lá, gostosinho, e a gente começa a sonhar, e a gente acorda no outro dia leve, e fala: uau, eu tive um sonho, que parecia que eu estava andando nas nuvens, e parecia que eu não estava sozinho, tinha alguém comigo, eu não conseguia ver, mas eu estava com alguém lá. Esse alguém eu sabia que era Jesus, porque trazia paz ao meu coração. É um nível de relacionamento com Deus antes que a gente, se a gente experimentar viver, a gente não sai mais. Porque é o nível onde a gente desfruta da segurança e da dependência e confiança total em Deus. E é este nível que Deus tem para nós. É este nível de relacionamento. E o Espírito Santo está aqui nesta noite. E tudo que foi falado até aqui é simplesmente para dizer: eleve o seu nível de relacionamento comigo. Eu quero ter mais de você, e você precisa ter mais dele dentro de você.